Boa noite, amigos da Casa de Francisco. Espero que esteja bem o som, a imagem. Caso não estejam, vocês, por favor, avisem. Obrigada. Eu não estou conseguindo. Sueli, boa noite, tudo bom? Tarcísio, seja bem-vindo. É uma alegria estar aqui mais uma vez, comentando o Evangelho, agradecendo especialmente a Simone pelo convite. Já fazia um tempinho que eu não vinha. Esse momento é muito especial, estarmos juntos. A Casa de Francisco tem nos mostrado e dado essa oportunidade de conexão através do Evangelho Diário aqui no Facebook, o que tem sido muito bom e certamente uma forma de alento, né, de substituir o convívio que existia todos os sábados, principalmente entre os trabalhadores aqui presentes. Derlândia, boa noite, sejam todos bem-vindos. Eu sou Clivânia, uma das colaboradoras da Casa de Francisco, e hoje eu escolhi um texto que nos fala sobre esse momento, né, onde a esperança ela é extremamente necessária. Então, esse tema me fez recordar um espírito que teve uma presença muito forte na codificação, que é Santo Agostinho, né? Liliane, boa noite. Boa noite a todos da Casa de Francisco. Então, como eu falava, Santo Agostinho, para mim, ele é o reflexo vivo do testemunho da transformação, da sua conversão. Um espírito muito forte, tanto na codificação, como também na sua presença no fortalecimento do cristianismo, né? Sua presença teve uma influência muito grande por toda a Idade Média e ainda hoje. Só no Evangelho Espírita nós temos 7 textos, né? Uma introdução muito bonita através do Espírito Erasto, que também foi um dos discípulos de Paulo, onde ele diz que Santo Agostinho foi um dos maiores divulgadores do Espiritismo. Boa noite, Elma. Então, de todos os textos, né, que existem na codificação, no Evangelho, eu escolhi a progressão dos mundos, exatamente para se conectar com esse momento onde a esperança é tão bem-vinda, onde a busca da felicidade se faz tão presente em nossos corações, né? Porque para que a gente busque essa felicidade, tem que haver uma intenção. E intenção foi o que Deus teve conosco quando nos criou, né? Uma boa intenção, quando nos criou e quando nos proporcionou 3 grandes momentos, conhecidos como as revelações, entre elas a Boa Nova do Espiritismo. Então eu vou dar uma lida no texto que a gente escolheu hoje, né? O texto que eu escolhi está no capítulo 3, o item 19, o capítulo é Há muitas moradas na casa do meu pai, e o texto é Progressão dos mundos. Vou iniciar aqui a leitura, a gente já está com alguns minutinhos. Boa noite, Teodósio, Edice e todos que vão entrando. Então vamos iniciar a leitura, tá certo, gente? O progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados e inanimados, a ele estão submetidos pela vontade de Deus, que quer que tudo engrandeça e prospere.
A própria destruição, que parece aos homens o termo das coisas, não é senão um meio de atingir, pela transformação, um estado mais perfeito, porque tudo morre para renascer, e coisa alguma se torna em nada. Então, a lei do progresso, uma das leis naturais, leis divinas, como a gente conhece, é a lei que diz que nada permanece do jeito que foi criado, né? Que a tendência de tudo, de nós, das coisas, é a evolução. E isso faz com que a gente acredite no nosso poder de transformação, no poder de transformação de Deus, né? Porque tudo evolui e nada retrograda, como se diz. Então, mesmo o planeta Terra, que hoje é conhecido como um planeta de provas e expiações, ele já veio de uma condição muito mais primitiva, né? E hoje está nesse estágio de provas e expiações, é um sinal de evolução. Por mais que às vezes a gente pense que nada evolui, que há desgraças, que há pandemia, que há inundações, que há tantos infortúnios, né, mesmo os ocultos, e isso muitas vezes, em algumas situações, faz com que a gente até pergunte onde está Deus, né? Mas nada permanece com esse status de sofrimento, de desagregação, de destruição. E mesmo essa lei da destruição, como aqui é muito bem colocado no Evangelho, ela existe exatamente como uma forma de transformação. Porque no estágio em que nós estamos, ainda é necessário desconstruir para construir. E foi assim durante todo o tempo, né, nos primórdios, a Terra, através dos cataclismas, com a sua inteligência, houve a destruição dos dinossauros, né? Recentemente a gente viu aquelas inundações terríveis na Ásia. Enfim, e se a gente se conecta com esses episódios apenas pelo lado nefasto, pelo lado negativo, a gente realmente não consegue ter a dimensão da verdade, né? Que a verdade é exatamente essa de transformação, de crescimento, de mudanças, né? E aí é muito importante que também a gente se conecte com esse texto a partir do momento, qual é o nosso papel nessa evolução, nesse progresso, no espaço em que nós ocupamos? A gente trazer essa verdade para o nosso íntimo e não apenas ficar nesse olhar externo. A gente ter, como Santo Agostinho teve, um olhar interior, uma conexão com a verdade, não é? Santo Agostinho teve uma vida de muitos prazeres e de muitas festas e, num dado momento, ele teve também o seu momento de estrada de Damasco, né? Onde ele se conectou com a luz. Santo Agostinho, quando a mãe dele, Santa Mônica, faleceu, ele afirmou que tinha certeza que a mãe dele iria voltar e iria falar do que haveria de vir, né? Mostrando aí a crença dele no porvir. Então, quando ele se voltou para ele, para a verdade interior dele, ele se conectou com essa verdade, que é Deus em nós, que é onde podemos realmente encontrar essa forma de nos aperfeiçoar, nos autotransformar a partir dessa autoobservação, porque é o que está dentro que nos eleva e não exatamente aquilo que está fora, né? Então, continuando aqui um pouco mais do texto. Ao mesmo tempo que os seres progridem moralmente, os mundos que eles habitam progridem materialmente. Quem pudesse seguir um mundo nas suas diversas fases, desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos que serviram à sua constituição, vê-lo-ia percorrer uma escala incessantemente progressiva,
mas por graus insensíveis a cada geração, e oferecer aos seus habitantes uma morada mais agradável, à medida que estes avançam, eles mesmos, na senda do progresso. Assim caminham paralelamente o progresso do homem, o dos animais, seus auxiliares, dos vegetais e da habitação, porque nada é estacionário na natureza. Quando esta ideia é grande e digna da majestade do Criador, e ao contrário, quando é pequena e indigna do seu poder, aquela que concentra sua solicitude e sua providência sob o imperceptível grão de areia da terra e restringe a humanidade a alguns homens que a habitam. Nós costumamos ter pressa, nós costumamos querer ver para crer. E a evolução, ela se dá num estágio muito lento, né? A Terra tem aí caminhando para os 5 bilhões de anos. Há quem diga que um pouco mais. Mas desde o momento em que os primeiros átomos se chocaram, até aparecer os primeiros seres vivos, cada etapa dessa durou milhares de anos. Então, são mudanças imperceptíveis e que demoram muito tempo. E nós, seres humanos, queremos tudo para ontem, né? A gente não tem assim aquela compreensão de que o tempo de Deus não é o nosso. E as nossas medidas não cabem para avaliar essa evolução ao tempo em que se dá, né? Então, a partir do momento em que nós fomos criados, milhares de anos já se passaram até aqui. Muitas coisas já ocorreram, né? E muitas transformações também. Então, na medida em que nós evoluímos moralmente, a matéria ou o planeta que vivemos, as coisas com as quais nós nos relacionamos, elas também evoluem, né? Haja visto o progresso da ciência. Recentemente, e continua um debate sobre a vacina, né? Que está sendo aplicada já em vários países, no Brasil, se Deus quiser, muito em breve, pelo tempo que ela foi produzida e colocada no mercado. Porque até bem pouco tempo se precisava de 5 anos, hoje ela saiu em menos de 1 ano, né? Mas com certeza houve aí um empenho muito grande desses cientistas que se dedicaram nessas pesquisas, não é? Uma entrega maior e, acima de tudo, uma intenção. Então, na medida em que as inteligências evoluem, a ciência evolui, a tecnologia evolui. E essa troca com o homem proporciona o progresso, né? Então, é tudo muito interligado. A influência que o homem tem sobre a matéria, né? Se a gente estaciona, a gente realmente não consegue produzir os instrumentos necessários para que haja essa evolução a serviço do bem. Então, assim, é muito importante que a gente tenha a compreensão nesse sentido também, certo? Avançando um pouco mais aqui na leitura. A Terra, seguindo essa lei, esteve material e moralmente num estado inferior ao que está hoje, e atingirá, sob esse duplo aspecto, um grau mais avançado. Ela atingiu um dos seus períodos de transformação, em que de mundo expiatório tornar-se-á mundo regenerador. Os homens serão felizes, porque a lei de Deus nela reinará. Então, é claro que nós ainda também faremos partes dos mundos ditosos, né? A gente vai passar dessa fase de provas e expiações para os mundos regeneradores e, finalmente, os mundos felizes. Quando é que isso vai acontecer? Quando o bem for superior ao mal, né? Por agora, a gente ainda percebe que prepondera o mal. Por outro lado, a gente também observa que já existem muitas coisas boas acontecendo no planeta, né?
e tudo é interligado. Então, essa capacidade quântica que existe no planeta de se interligar também pelas coisas boas, pelos aspectos bons das coisas, talvez seja exatamente o que gera essa solidariedade que também nós precisamos, né? Então, a reflexão de hoje é para a gente pensar em termos da evolução do planeta. Mas dentro dessa evolução do planeta, qual é a transformação que nós, como células, como unidades desse todo, a gente proporciona? Que contribuição nós estamos dando? Como é que eu estou hoje frente a alguns anos atrás? Eu evoluí, eu estou mais humilde, eu estou mais solidária, eu estou mais proativa, eu estou buscando o bem nas pessoas. Como é que está a minha capacidade de perdoar? Eu consigo transcender os inúmeros atritos de sabores? Eu lido bem com a diversidade? Como é que eu me saí esse ano na pandemia? Então, o convite hoje é, primeiro, acreditar que Deus teve a melhor das intenções para que houvesse esse progresso, que às vezes a gente não acredita. Por quê? Porque o nosso olhar, ele ainda é muito limitado, ele ainda se conecta com aquilo que não funciona, com aquilo que tem um aspecto negativo, porque tem um poder energético maior, uma energia que pesa, uma densidade, né, nos nossos sentimentos e, consequentemente, nas emoções. Então, pensar que nós, hoje, somos melhores do que éramos antes. E trazer essa vontade de Deus para os nossos atos, para que nós possamos também contribuir com a lei do progresso. E nós contribuímos na medida em que a gente trabalha a nossa autotransformação. Assim fez Santo Agostinho, não é? Que mesmo em meio a um cristianismo tão adverso, né? Porque na época em que ele viveu existiam várias correntes que dividiam o cristianismo. Ele lidou com muita adversidade, mas ele não abandonou sua crença, ao contrário, ele foi um dos que mais lutou para a unificação do cristianismo. Né? Então, ele tanto teve sua contribuição no cristianismo, como segundo a revelação, como no espiritismo. Então, é esse exemplo que a gente tem que ter, de se conectar com a verdade que nos eleve, mas também de entender que nós somos sujeitos ativos, que a gente não pode deixar que Deus dê o curso das coisas, porque a gente tem que agir, a gente tem que ter movimento no sentir, no pensar e, sobretudo, no agir. Então, nós esperamos que ao final desse ano, apesar de todos os pesares, o nosso olhar seja: nós estamos aqui, nós estamos conectados com o que é bom. Tivemos perdas? Tivemos, mas certamente elas têm uma razão de ser. Então, a partir desse momento em que eu estou aqui, saudável, falando para vocês, vocês me assistindo, vocês próximos a entes queridos, vocês com algumas dificuldades mais vivos, qual é o olhar para o futuro? É isso que, nesse momento, eu queria deixar como reflexão e, assim, pedir que palavra representa você ao final desse ano. E se você quiser compartilhar sua reflexão, deixe nos comentários escritos qual palavra define você nesse momento. Qual é o seu olhar para o amanhã? Que palavra simboliza isso? Então, esse texto, né, que ele é um pouco complexo, mas ele tem a essência, para mim, de esperança. Então, foi ele que me saltou aos olhos, a partir do exemplo de Santo Agostinho. Então, é essa a minha mensagem de hoje, né?
É muito bom estar aqui com vocês mais uma vez, que vocês possam realmente refletir e entender de que nós somos também maestros dessa história, que nós também podemos trazer algumas notas, algumas melodias nesse grande concerto que é regido por Jesus aqui na Terra, sob o comando de uma vontade maior, cuja dimensão a gente ainda não tem, mas a gente imagina, não é verdade? Então, que vocês aproveitem esse final de ciclo, revendo os bons momentos, revendo as conquistas, revendo as superações, valorizando aquilo que efetivamente trouxe edificação e se conectando com essas coisas boas que nos impulsionam. Porque por essa filosofia quântica que nos rege, a gente transforma a partir de nós mesmos, da nossa autoobservação acima de tudo. Então, desde já, eu desejo a todos vocês que não só uma entrada de ano novo, mas que nessa entrada de ano sejamos também pessoas melhores, homens novos acima de tudo, homens e mulheres. Boa noite, muito obrigada. Fiquem em paz e com muita saúde.